concursos para a Secretaria de Saúde de São Paulo, que a gente vai conseguir passar, né? Isso aqui é um simulado que eu fiz nos aplicativos de questões para a Secretaria de Saúde de São Paulo, do estado de São Paulo. Tem 65 questões, só que as questões não são todas esse aqui tem um problema que as questões não são todas do sistema. Como assim não é do sistema? Não são todas do mesmo matérias que caem no concurso. Daí olhando aqui o trequinho, tá vendo? Tem atualidades, direito administrativo, constitucional, direito sanitário, enfermagem, informática, matemática e português. Olha quantas questões de português. Bom, tem muita mais questões de português nesse treco aqui. Vou aumentar duas questões de português em detrimento de matemática e informática. Mas na Secretaria de Saúde tem mais de português sim, mas tem mais ou menos a mesma quantidade de informática e matemática, raciocínio lógico, né? E aqui também tem essa política de segurança, que não tem nada a ver. Então eu vou deletar isso aqui. E tem atualidades também, que não tem nada a ver. Tirando essas duas questões, vai dar a quantidade mais ou menos certa. Finalizar a edição. Daí agora deu um caderno com 53 questões. E tá certa a quantidade. Daí tem direito administrativo, agentes públicos, né, os básicos da lei administrativa. Daí tem os aspectos constitucionais, aspectos pertinentes de servidores públicos, que tem de cair, e o Estatuto dos Servidores Públicos, que cai, mas está escrito a lei inteira, né? Daí que você percebe, tá vendo? Dessas três coisas aqui, tem nessa prova aqui, duas das coisas que mais caem no concurso da Lei 10.261, tá aqui, ó, os deveres e as penalidades. E o que mais cai é o que tem mais questões, né? É as penalidades, tá vendo? O direito constitucional era para encontrar, tem coisa do Constituição do Estado, que tá aqui, que é só coisa da administração e o treco da saúde. E como ver, a gente não tem aqui o conteúdo de saúde constitucional, que também pediu lá na treco. Mas isso aqui cai. Uma pergunta do treco da Constituição do Estado de Administração. Também tem o direito de saúde, sanitário da saúde. Esse aqui é o que eu copiei e colei nessa prova antiga. São a lei da 8080 e da lei 18142. Olhando aqui, tem só uma das questões que mais caem, da Sistema Único de Saúde, 4A19U. E tem uma coisa estranha que é os serviços privados, que provavelmente não vai cair. Depois tem enfermagem, da atenção básica e saúde da família. É por causa que é muito difícil achar esses conteúdos aqui. Não é que é difícil, é que basicamente eles não têm conteúdo para estudar isso aqui. Mas ou ele é uma questão muito difícil ou uma questão muito fácil. Tipo, é uma questão que você não vai achar o conteúdo e não vai ter como responder, ou uma questão que dá para você responder com vocês comuns, sabe? Daí tem informática, suítes de escritório, Microsoft, Word, Excel e PowerPoint. O problema é que não cai PowerPoint nessa prova, né? Mas vamos fazer. E tem internet, cai internet sim. Matemática, porcentagem, proporcionalidade, geometria plana e geometria espacial. Cai tudo isso. Quer dizer, não cai geometria espacial, pelo que eu sei. E depois de português, tem morfologia, semântica, pontuação, regência, concordância normal, verbal, interpretação, escrita e clareza e correção. Cai tudo isso aí aqui, né? Daí vamos lá fazer a prova, né? 10 minutos, só 3 minutos só explicando o que é cada uma, né? É de um oficial administrativo de sei lá o que. Bom, para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento da seguinte norma. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento da seguinte norma. Nas nomeações de cargo e comissão, é necessário concurso público de títulos. Isso está errado. O prazo de validade do concurso público de provas de títulos será de 2 anos improrrogáveis. É prorrogável. A nomeação de candidato aprovado em concurso público e de provas ou de provas de títulos obedecerá à ordem de classificação. Isso está certo. Próxima questão. A assinatura alternativa aqui expressa uma possibilidade de acumulação legal de cargos. Os cargos de emprego privativos e profissionais de saúde com profissões regulamentadas, e isso está certo. Um cargo de juiz ou outro pesquisador de universidade pública está errado. Um cargo de pesquisador e outro de cargo médico está errado. Um cargo de oficial administrativo e outro técnico de planejamento de empresa, economia mista está errado. 2 cargos de professor de ensino fundamental e um cargo de professor de ensino médio. Não. Será que a gente acertou esse aqui? Acertou, hein? Esse aqui eu estava confuso. Essa é a alternativa correta sobre as responsabilidades do funcionário público. O funcionário público é responsável por todos os prejuízos que causar a Fazenda Estadual quando agir na qualidade de cidadão, exclusivamente na hipótese de dolo devidamente apurado. O errado aqui é essa coisa de cidadão. O funcionário deve adquirir matérias de acordo com as disposições legais e regulamentares será... Isso aqui está da Constituição, né? Não, é a Lei 10.02001. Eu já vi isso aqui em questões. Adquirir matérias em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo com prejuízo de penalidades cabíveis e descontos com prejuízos. Agora tem um problema para mim, como é que está escrito aqui? Com prejuízo das penalidades cabíveis e descontos no seu vencimento significa que diminui as penalidades? Hein? Com prejuízo
das penalidades cabíveis, essa parte aqui no meio não tá fazendo sentido para mim. Por enquanto, tira ela. Não será responsabilizado os funcionários que, fora dos casos especialmente previstos nas leis, atribuir, não será responsabilizado o funcionário que, fora dos casos especialmente previstos nas leis, atribuir a pessoas estranhas às repartições o desempenho de seus trabalhos ou de trabalhos aos seus subordinados. Isso está errado, eles são responsabilizados. A responsabilidade administrativa exime o funcionário de responsabilidade civil ou criminal. E errado, as responsabilidades são separadas. Caracteriza especialmente a responsabilidade pela falta ou inexatidão, especialmente, existe essa coisa de responsabilidade especial, né? Falta, exatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. Isso parece certo. Caracteriza especialmente a responsabilidade. Vamos, esse aqui mesmo. Deu certo, né? Aquele lá com prejuízo de penalidades cabíveis realmente estava estranho. Difícil esse aqui. Extingue-se a punibilidade pela prescrição de falta sujeita à pena. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à pena. Extingue a punibilidade de prescrição. Ah, tá falando da prescrição. A coisa da prescrição é que tem 3 parágrafos de prescrição escritas no treco, 3, 5 e mais de 5. E é assim, o nível baixo são multa, suspensão e repreensão, 3 anos, 5 anos para os demissão para cima. Bom, extingue a punibilidade pela prescrição de falta sujeita à pena de demissão em 2 anos, de errado, repreensão e suspensão em 3 anos. Tá certo? Demissão havendo de serviço público em 3 anos, tá errado. Cassação de aposentadoria e possibilidade em 4 anos, é 5 anos. Representação, repreensão, suspensão, multa em 2 anos. Quer dizer, esse aqui tem os 3 e esse aqui tem só 2. Repreensão e multa. Repreensão e suspensão, ó. Vai repreensão e suspensão 3 anos. Eram 2 anos, ó. Ou seja, nós aprendemos uma coisa. Estávamos errados sobre a quantidade de anos. Esse aqui tá todos e esse aqui tá só 2. Eu achei que esse aqui estava certo, porque estava com a quantidade certa. Mas eu estava errado. A quantidade certa é 2 anos. Para os menores, né? Próxima questão. A pena de suspensão será aplicada no caso de falta grave ou de reincidência, que não excederá o prazo o prazo é 90 dias. Conforme o disposto na Lei 2.261, no tocante ao procedimento disciplinar, a sinale alternativa correta será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou cassação de aposentadoria. E esse aqui tá certo até essa parte final. Cassação de aposentadoria é processo disciplinar, processo administrativo e não sindicância. Sindicância também tem que disso aqui. Sindicância é para níveis menores, processo administrativo é para níveis superiores. Ou seja, estava certo enquanto estava só falando de repreensão e suspensão. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 30 dias, devendo o relatório ser encaminhado ao Procurador-Geral do Estado para decisão. E isso está certo, existe esse prazo de conclusão de sindicâncias e 30 dias está certo. Mas, devendo o relatório ser encaminhado ao quem? Procurador-Geral do Estado. E isso está certo também. Mas vamos continuar. O processo administrativo poderá, eu acho que está certo, é a pessoa que encaminhou. Ou eles falam Procuradoria-Geral ou Ministério Público. Pode estar confuso nisso aqui. O processo administrativo poderá ser instaurado por decreto no prazo prorrogável de 10 dias. Não, isso aqui está errado, eu já vi várias questões disso aqui, várias delas. Não é decreto, é portaria. Ou no processo administrativo, o mandato de citação deverá conter informação de que o acusado poderá arrolar 6 testemunhas e requerer provas no prazo de 5 dias após a data designada para seu interrogatório. Não são 6 testemunhas, são só 3. Não será instaurado processo administrativo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inatividade se o servidor tiver pedido de exoneração. E isso não será instaurado processo administrativo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inatividade se o servidor tiver pedido de exoneração. E isso está completamente certo. Ou seja... nem quero explicar isso aqui. Qual será a razão desse aqui, né? A gente tem que fazer simulado para aprender, mas... aí eu vou verificar. Quem é o cara que manda o relatório? Pausa. Eu acabei de verificar os erros e, na verdade, eu errei bastante. Primeiro, não é 30 dias. O prazo é 60 dias, 2 meses para o relatório ser encaminhado. Ser concluída em 2 meses a investigação. E esse aqui, ó, não são 6 testemunhas e nem 3. São, no texto constitucional, está escrito, no texto da lei só está escrito testemunhas. E no prazo, não está escrito 5 dias. É aqui que está o 3. São 3 dias. 3 dias para a designada interrogatório. Próxima questão. Próxima questão. Caberá recurso contra a decisão que aplicar penalidade. Recurso de direito administrativo. Interessante. Por sua vez, no prazo de 10 dias, contados da recitação pessoal do servidor, quando for o caso. Contada a citação, dias, por uma única vez, devendo ser apresentado. Quem será apresentado?
que não será apreciado pela autoridade competente ser incorretamente denominado ou endereçado. Isso está errado. Devendo ser apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 15 dias para motivadamente manter a sua decisão e reformá-la. Isso está certo. Eu acho que está certo isso aqui. Deu errado, né? Por uma única vez, no prazo de 30 dias contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou de intimação pessoal do servidor. Quando é que conta? 30 dias. Quando é que conta da decisão impugnada no Diário Oficial ou de intimação. Ou seja, quando eles fizeram os meios de dar publicidade ao ato. A assinatura foi correta. A sessão pública direta de qualquer... Esse aqui é do Constituição do Estado. Chance de cair. Alguma dessas iniciativas aqui. A publicação dos atos normativos poderá ser resumida e dos atos não normativos deve ser publicada na íntegra. Eu acho que isso parece certo, mas vamos no resto. A lei facultativamente poderá fixar prazos para a prática de atos administrativos ou estabelecer os recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Facultativamente, errado. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus interesses, no prazo máximo de 5 dias, prorrogáveis por mais 3 dias úteis, certidão de atos ou outros documentos sob pena de responsabilidade. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus interesses, no prazo máximo de 5 dias, prorrogáveis por mais 3 dias, certidão de atos ou de documentos sob sua pena de responsabilidade, e não tem essa prorrogação. Está errado. Esses atos administrativos externos deverão serem públicos no órgão oficial do Estado para que produza os efeitos regulares. E isso parece certo, mas errado. A administração pública direta de qualquer dos poderes do Estado deverá obedecer aos princípios da legalidade e da moralidade, enquanto que a administração pública indireta não precisará obedecer aos mesmos princípios. Isso está completamente errado, né? Não sei, não consigo identificar o erro. Vamos essa publicação dos atos mesmo. Olha, era o dos atos administrativos externos, né? Na verdade, agora que eu penso que está escrito externos, realmente. Bom, agora as coisas da sanidade. Sanitário. Conforme a lei que regula em todo o território nacional, as ações de serviço de saúde obedecerão, entre outros, o seguinte princípio: integração de nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Quer dizer, que está perguntando aqui, território nacional, as ações de serviço de saúde obedecerão, entre outros, os seguintes princípios, né? Não tem centralização, tem integração, sim, capacitação da realização, prioritariamente nos serviços médicos e especialização de médica geral, igualdade na assistência à saúde, privilegiando os idosos, não, organizando ação dos serviços públicos, podendo existir duplicidade, não existe duplicidade. Não deixa eu ler. Capacitação de realização, prioritariamente nos serviços médicos e especialização, não. Centralização da política administrativa com direção única, não é descentralização. Integração do nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Isso parece certo. Vai esse aqui. Deu certo, né? Próxima questão. Princípios de diretrizes ainda. Assinale a alternativa que indica 3 princípios organizativos do Sistema Único do SUS. Os princípios organizativos é a universalidade, equidade e integralidade. Não é... Então, parece que faz uma diferenciação entre os princípios administrativos e os princípios que mais caem, né? Eu tinha esquecido. Esses são os princípios administrativos, organizativos. Realmente existe isso, né? Os princípios organizativos, regionalização, descentralização e participação popular. Interessante. Próxima questão. Uma senhora de 63 anos de idade passa mal diante de um hospital privado de São José dos Campos, que não faz, considerando exposto na alternativa correta, essa coisa que é que eles têm que se atender. A senhora deve ser imediatamente encaminhada a um hospital, errado. O hospital deve atender imediatamente a senhora. Esse aqui. Essa questão. Conselho de Saúde e Conferência representa diretamente forma de concretização da descentralização, da integralidade da assistência, da participação da comunidade na gestão do SUS. Isso. 8142, né? A participação do SUS, a participação da comunidade na gestão simétrica do Sistema Único do SUS, se dá por meio de atuação representantes dos usuários. Sistema Único do SUS se dá por meio de atuação de representantes dos usuários. A administração do Fundo Nacional de Saúde. Espera, tá falando da comunidade, é o Conselho e o CONAS, é o Conselho e a Conferências. Volta aqui, a participação da comunidade na gestão. Se dá por meio de atuação de representantes dos usuários no Conselho. Conselho Nacional de Secretários, não é o CONASENS, não é o CONAS, mas eles estão nessa lei. Não é na Secretaria, é no Conselho de Saúde. E agora uma questão da atenção básica. Olha isso, viu? Olha esse tipo de questão. Nada a ver, meu. Provavelmente, com certeza. Muito provável, não vai cair uma questão desse tipo aqui. O problema é que cai tá lá no conteúdo que cai essa coisa de atenção básica à saúde de família. Bom, LM sexo feminino compareceu acompanhada pela família com Lida, que onde faz acompanhamento de diabetes há 5 anos. Queixou-se de amanhecer, apresentou sua dorice. A família informou que no dia anterior a LM estava indisposta, que recusa qualquer coisa de jantar, porém havia recebido a dose regular de insulina, conforme prescrição médica. Considerando se tratar de um episódio de hipoglicemia, além dos cuidados com o paciente, a família deverá ser orientada sobre reconhecimentos dos sinais dessa intercorrência, que também incluem diarreia profusa e vômitos, aumento da sede
considerando eu tratar de um episódio de hipoglicemia, ou seja, eu tinha que saber como é que eu tinha que saber sinais de hipoglicemia. Eu não tenho a menor ideia, cara. Vamos falar o mais óbvio de todos. Hipoglicemia, diarreia profusa e vômitos. Era sensação de apreensão, Outra direção básica. Um cara de 27 anos, primigesta. Eu não sei o que significa primigesta. Ah, deve ser primigestão, na primeira gestação. Tá. Então parece essa consulta da rotina de pré-natal, bebezinho, a ocasião em que a técnica de enfermagem reforça algumas orientações sobre a alimentação saudável na gestação, que compreende todos os aspectos. Daí essa aqui, se lembra como eu falei no começo, a atenção de saúde de família. Normalmente tem mais confuso e difícil de estudar. Basicamente, ou eles têm umas questões muito difíceis, ou seja, que você tinha que ter estudado algum tipo bem específico, mas só que não tem como achar. Ou uma coisa fácil, por exemplo, obviamente, vai ter... É só usar o sistema básico de alimentação saudável e você vai acertar isso aqui, né? 6 com 1. Tipo, esteira de café, chá preto, chá mate, depois substitui água e diminui enjoos. Como é que eu sabia disso? Fazer pelo menos 3 refeições diárias ingerindo beliscos nos intervalos. Ou seja, o cara fala pra comer mais, né? Consumir 2 ou 3 copos de líquido por refeição para aumentar a saciedade. Como é que copo de líquido ia aumentar a saciedade? Ah, não, na verdade isso funciona, faz de verdade. Saciedade, pelo que eu me lembro, é fome. Diminuir a fome. Espera, aumentar a saciedade, isso não faz sentido. Substituído no máximo uma refeição ao dia por frutas ou sucos naturais, isso também faz sentido. Como os cereais integrais oferecem maior quantidade de fibras. Talvez. E aí, qual que é? Tudo é bom, né? Meio estranho. Consumir mais água, consumir cereal ou consumir café. Eu vou colocar só a fruta, que é ao menos, parece menos triste. Também eu queria escolher o da água, né? Mas vamos fruta. Era o consumir cereais, né? Fibras, interessante. Ou seja, eu descobri que eu não tenho senso comum de alimentação. Louco. Questões de informática. Agora. Vamos lá. Essa é a alternativa que contém a correta afirmação sobre o Microsoft Word 2003. Instale a sua configuração padrão. A numeração das páginas de um documento em edição pode ser inserida por intermédio do menu formatar. Isso está... não sei. As teclas de Ctrl+C e Ctrl+X correspondem respectivamente à função recortar e colar. E está errado, Ctrl+C é copiar e não cortar. E Ctrl+X é recortar e não colar. A seleção de um parágrafo do texto em edição pode ser feita por meio de um clique de mouse efetuando à sua direita. Isso está errado, porque, tipo, você pode até pensar que isso aqui não existe, mas existe sim. Só que você tem que clicar na esquerda e não na direita. A função que permite conter caracteres, palavras ou parágrafos do texto pode ser acionada por meio do menu exibir. Palavras ou parágrafos de texto permite contar, exibir. Não, contar é revisão, tá? Tabelas em um documento podem ser convertidas em texto, assim como parágrafos podem ser convertidos em tabelas. E isso está certo. Meio confuso isso, mas está certo. Excel. Essa é a alternativa que contém corretamente a afirmação sobre o resultado de expressão inserida na célula D1 da planilha do Microsoft Excel. Os problemas, as questões difíceis de Excel são aquelas que têm fórmulas que você nunca usa ou que escrevem jeitos que você nunca viu, né? Qual que está falando? D1, aqui, tá? D1 sobre o resultado da expressão inserida na célula D1 da planilha Microsoft, essa configuração padrão, considerando que o conteúdo das demais células é o apresentado na figura. Ou seja, eu tenho que fazer as contas e ver qual que dá certo, né? Porque ele está falando o resultado. Sabe que isso aqui é exponenciação. A1 sobre B1, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que são 3 exponenciação. Pelo menos pelo que eu me lembro, exponenciação é isso, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 mais C1, 5. 8 mais 5 dá igual a 1, 2, 10, dá igual a 13. Essa aqui tá errada. A1 vezes B2, ou seja, 2 vezes 11, ou seja, dá igual a 22, menos C3. C3 é 23. 22 menos 23 dá igual a... Só pra confirmar uma coisa, aqui tá 11, né? Tá certo. Então, dá igual a menos 1, não dá 25 não, tá errado. De novo. Que bom que são continhas fáceis, né? O terceiro diz média B1 até C2. Daí você tem que colocar outra que é certo. B1 até C2. Média de 4, ou seja, divide por 4 a soma desses 3 números, certo? E tem que resultar em 18. 3 mais 5 dá igual a 6, 7, 8. 8 mais 13 dá igual a 21. Não, dá igual a 8. 8 mais 13 dá igual a 21 mesmo, né? Tá certo. 21 mais 11 dá igual a 32. E dividir 32 por 4. E vai dar 18? E aí?
Ah, não dá certo. 4, 8, 12, 12, não. Viu? Já que não dá certo, vai ter que só uma súmula aqui. Não vai dar um número, vai dar um número de um único só. Deu totalmente errado. 3 erros já, né? Próxima questão. Quer dizer, vou pausar agora porque já fiz três das carinhas e não deu nenhuma, então pausa pra achar a certa. Voltamos e eu achei a certa. Bom, era a próxima. É, menor a 1, B2, resulta em esse aqui é uma que às vezes aparece, né? Normalmente só apareceu C ou uma multiplicação, tá. Essa aqui você tem que encontrar a área, que é A1 até B2, e daí ele fala a segunda posição, o segundo menor. Ou seja, o primeiro menor é 2, o segundo menor é 3. Daí resulta 3. Pelo menos esse é o esquema. Vamos lá, escolhendo a 3. E deu certo, viu? Próxima questão. Era uma Word, Excel e PowerPoint, né? Apesar de não vai cair PowerPoint. Vamos lá. No programa Microsoft PowerPoint 2003, em sua configuração padrão, o menu em que está localizado a opção transição de slides é... Onde é que está o slides? Transição, apresentações. Deu certo, né? E uma de internet. Selecione as alternativas que contêm a correta afirmação sobre os serviços de recursos utilizados pelos usuários da internet. Confirmação sobre serviços de recursos utilizados pelos usuários da internet. Tô confuso. Tá. Na internet, um domínio identifica um conjunto de computadores pertencentes a uma determinada instituição. Não é computador. Um catálogo público é de endereços de usuários de correio eletrônico de internet é denominado webmail. Catálogo público? Errado. No local de internet em que são armazenadas as páginas de hipertexto do World Wide Web é denominado HTTP. Acho que parece certo. Não lembro. Se o computador do usuário destinatário estiver desligado, a mensagem do e-mail retornará ao remetente. Isso está errado. O Microsoft Outlook e o Thunderbird são nomes de dois programas de navegação de internet. Isso está errado. São programas de e-mail. Então vamos ver esse aqui mesmo. Deu errado, né? O domínio identifica um conjunto de computadores pertencentes a uma determinada instituição. Que interessante essa denominação, né? Próxima questão. E agora acabou as questões de informática e matemática. E depois português para terminar. Para ver só o comentário aqui. O básico para conseguir passar nesse concurso é consertar todas as questões de português, né? Vamos lá, porcentagem. Pausa para o vídeo enquanto eu faço aqui. Voltando. E eu acertei a questão. Bom, vou explicar esses números aqui. Só que é porque eu usei um método zoado aqui. Eu fiz uns pulos aqui. Basicamente, primeiro eu coloquei os 15 e 20 e analisei. Quando eles falam desses descontos, eles querem que você ative na sua cabeça que isso representa que quando fez esse desconto aqui, a diferença que está escrito aqui no texto, ele significa um menos. Ou seja, 100% menos 15% dá igual a 85%. Ou seja, o resultado é 85% do total, X. Que normalmente seria escrito como um 0,85. Mas eu coloquei 80 e 85 porque não precisava fazer uns zeros para te dificultar a vida. E tirei os zeros do 120, né? Pra não dificultar a vida. Daí o que dá? Dá igual aqui, se você só faz a conta, vai dar igual a 5x é igual a 120. Outra pessoa normal poderia pensar que ela devia dividir o 120 por normal. Uma pessoa que fez várias questões, sabe? Ela poderia pensar que você deveria fazer o x e descobrir o 1. Claro, isso é possível. Tipo, você pode fazer várias coisas do 5x aqui. Porque, por exemplo, coisas que são divididas com 5 aqui, normalmente é só dividir por 2 e vai dar o resultado e colocar um 0 no final. Entende? 2,4, tá? Mas o que eu queria que você fizesse, o que eu fiz aqui, foi o seguinte. Eu descobri que 5x é igual a 120, ou seja, 120 é igual a 0,05%. 0,5 que é igual a 5%, entende? Então, se você souber quanto que é de 5 para 100, ou seja, 2 vezes 10, porque 5 vezes 10 dá 50, 50 vezes 2 dá 100, ou seja, você tem que multiplicar 120 por 20. Obviamente, o 00 vira 2 zeros aqui, e 24. 2.400. Isso é igual a 100%, porque a pergunta é, correto, como é que precisa da tabela, esse produto é igual a 400. Entendeu? Normalmente, às vezes não dá pra fazer isso. Agora, uma proporção, cara, não sou bom com proporções. Pausa de dia e resolvi. Voltei. Bom, eu não resolvi a questão, mas eu dei uma ideia aqui. Primeiro, eu vou fazer a primeira parte de descobrir o que é Paula e Laura, né?
Daí, primeiro eles dão aqui, o resumo é Laura para Paula é 2, 3. Depois ele dá Paula é igual a Laura mais 300. Ou seja, você pode substituir esse aqui, dando igual a L por L mais 300 é igual a 2 terços. Só que você pode substituir isso aqui por 2 mais 300, né? Pelo que eu entendo. Me lembro das regras que os professores ensinaram. Ou seja... multiplicando em cruz, dá igual a... Estou fazendo certo isso aqui? Acho que não, mas vai. Acho que eu não precisava adicionar isso aqui nesse terceiro aqui, né? Então eu acho que fica 2L mais 600 é igual a 3L, certo? Daí faz a troca-troca, vira igual a 2... Não, 3L menos 2L dá igual a L, é igual a 300, né? Trocas, esquece as trocas de mais e menos, dá igual a L igual a 300. Louco, né? 2L... Será que tá certo isso? Bom, louco, vamos lá. Eu descobri que... a Laura é 300, a garota aqui, a Paula é 600. Provavelmente. Agora que eu penso, deixa eu ver uma coisa. Olha que erro aqui. Não é 300, o número 600, né? E eu resolvi desistir. Vamos desistir dessa questão? Vamos chutar. Não é bom desistir nessas questões se você tem tempo na matemática, tá? Acertamos. Agora um quadrilátero em uma jardim de canteiro retangular, cujos lados medem 6 metros a 10 metros. Coloca a caneta. 6 a 10. Foi cercado por uma calçada com a largura de 1 metro. Isso aqui é 1,2. Você lembra que metro é multiplicado por 100, ou seja, isso aqui é 120, isso aqui é 600, isso aqui é 1000. Em centímetros, tá? Aí, conforme mostra a figura, nessa calçada foram apresentadas 276 placas quadradas, iguais de certo piso, se haver espaços entre elas. Conclui-se então que a medida do lado de cada placa é cada placa e medida do lado. Tô confuso. Mas dá pra fazer se for lentamente, né? Mas não é bom fazer coisas lentamente em provas, né? A área total é 600. Espera. Isso aqui... Acho que eu entendi uma coisa que eu não estava entendendo antes. Isso aqui que é 600, tá vendo? Isso aqui é 1000, tá vendo? E quando você... O que eu tenho que fazer é descobrir a área da calçada. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que fazer isso aqui. 1000 multiplicado por 600 tá igual a 6.000 menos o quê? A área da calçada se fosse um quadrado normal. Que vai, o que tirar essa sobra, tirar os dois, vai sobrar o quê? Essa área aqui. Que é... Se lembra que ele falou 1.200 constante. Então, é 1000 mais 1.120 e 600 mais 120. Ou seja, 1.120 vezes 720. E essa conta vai dar igual à área da calçada. Fazendo a continha... 1.120 multiplicado por 720 é igual a 0,000 mais 2 multiplicado por 2 é igual a 0,422 e o 7 dá igual a 0, 14, sobe 1, 7, 8 e 7.
dando igual a um resultado de 0, 0, 4, 6, 10, sobe 1, 8. 8.000... 800.000 e 400. E só disso aqui eu acabei de perceber que falta zeros no meu outro treco, né? Daí tem que dar igual a 600.000, né? Daí, tirando esses dois disso aqui, vai dar igual a área de centímetros da área da calçada, certo? Daí a gente apaga aqui. Claro, nessas áreas, nessas épocas aqui, nessas partes das questões, normalmente as pessoas erram. Elas erram algum cálculo, sabe? Alguma das multiplicações que a gente fez. Eu não vou verificar agora se eu errei o cálculo mais. Vamos lá. 8, 0, 6, 4, 0, 0. Menos 600.000. Dá igual a 0, 0. 4 menos 0 dá 4. 6 menos 0 dá 6. 0 menos 0 dá 0. E 8 menos 6 dá 2. 2.604. Tá vendo? Essa aqui é a área em centímetros. Daí o que você tem que fazer depois disso? Você tem que dividir isso pelo número de placas. Que vai dar o quê? Vai dar igual ao número de áreas de um quadrado. Vai dar igual ao resultado da área de um quadrado. Entendeu? Daí 264 dividido por 276 dá igual a 200, não dá, 2064 sobre 266. Você lembra que 64 é um tipo de multiplicador de 7, né? Então dá igual a... Nessa aqui... Não dá pra fazer isso aqui ainda, né? Então esquece. Eu vou usar a calculadora. É igual a 7. Deu igual a 1932. Tendo igual a 4 menos 2, 2. 6 menos 3, 3. 9, 1, 10. 1, 1, 1, 0, 132. Coloca 1 mais... Seis não dá, 5 não dá. Vai ter que ser 4. 7, 4. 1000 menos 1, 1, 0, 4. É igual a 2, 1, 10, 6, 1, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 216. Tá certo isso? Tá, 216. Colocar um 0, 2160. 2160. É o último 0 antes. Vamos ver se dá um número certo. 276 é igual a... Deu errado de novo. 1932 mais 276. Dá igual a 2208, deu errado. Ou seja, tem que ser 7 de novo. 747. Louco. Ou seja, fiz conta errada. Que triste. Agora eu não sei o que fazer. Será que a parte final que eu tinha que fazer deu errado? Seis, 10, 12, 273. Vou colocar 20 aqui. Era 40, né? Descubra a verdade. Não vai cair geometria espacial, mas... Para transporte, essas embalagens são agrupadas formando-se com bloco retangular, conforme mostrado na figura. Sabe-se que 60 blocos preenchem totalmente o compartimento de carga do veículo utilizado para seu transporte. Pode-se concluir, então, que o volume máximo de metros cúbicos transportado por esse veículo é de... Metros cúbicos...
São os produtos da empresa, são embalados em caixas cúbicas subsidiárias de arresta. Para transporte, essas, conforme mostrado na figura. Sabe-se 60 desses blocos, conforme for criado na figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ou seja, 5 caixas dessas aqui. Também de compartimento, preenchendo totalmente compartimento. É o veículo utilizado para seu transporte. Máximo de metros cúbicos transportado por esse veículo é 60 desses blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 desses blocos disso aqui, Então, 20 vezes 20 vezes 20, vezes 12, vezes 5. Pelo menos eu acho que é isso que tem que fazer. 20 vezes 20 vezes 20, tá igual o quê? 3 zeros, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 4, 8. 8.000. 8.000 centímetros, tá? É centímetros. Deixa eu perguntar uma coisa. Metros cúbicos. Ele pediu metros cúbicos, Metros cúbicos dá igual a 800 metros cúbicos. Tá, esse é o volume. Daí multiplica isso aqui por... Eu acho que eu tô errando nesses zeros, mas tanto faz. Vezes 12 tá igual a 0, 0 mais 0, 0. E aqui dá igual a 800. E esse aqui dá igual a 16. 16. Okay. Daí isso aqui dá igual a 0, 0, 6, 9. 9.600. 9.600 metros cúbicos. Metros cúbicos tem que fazer uma divisão de mais e menos 0, 0. E aí você já pensaria, olha isso aqui. Não, vai. Multiplica por 5 agora. 5, 0, 0, 6, 30. Sobe 3. 5, 9, 45, 46, 47, 48. 48 mil, Dividir cúbico. Deu certo. Pode se concluir que estão com volume máximo metros cúbicos transportado por esse veículo. Nem ideia. Deu errado, né? Meu cálculo. Viu? Matemática difícil. Finalmente chegando no português, a parte final do conteúdo. Vamos lá. Leia o texto que segue respondendo a questões. Especialistas na Universidade de Harvard alertam altos níveis de fostados. Eu vou fazer uma coisa, eu vou trocar aqui para ver mostrar uma coisa de português. O principal de português é que sempre a maioria das questões são de interpretação de textos. E a apreensão é que normalmente as pessoas, o básico é que ela tem que acertar todas as questões de interpretação de texto. No caso aqui seria metade das questões. Eu tenho que acertar todas as questões de texto, de interpretação de texto, se eu quiser ser bom na prova. E bom aí na prova, né? Vamos lá. Considere o provérbio. Droga, questão de provérbio. Do grão em grão a galinha enche o papo. Assinale a alternativa que represente o provérbio com a mesma mensagem. De ponto em ponto. Dá pra terminar, né? Galinha que canta é a que é dona dos ovos. Depois de batalha aparecem os valentes. Logo no velho não se faz pão em pano. É melhor prevenir do que mediar. Devagar se vai seu longe. Esse aqui. Próximo. Lê o texto que você segue a questão. Especialistas da Universidade de Harvard alertam altos níveis de fatores encontrados em refrigerantes e alimentos processados podem acelerar os sinais de envelhecimento. Os testes de camundongos dos americanos descobriram que uma dieta rica em fosfatos pode aumentar a prevalência e a severidade da doença renal crônica, calcificação cardiovascular e atrofia da pele. A alternativa que completa corretamente a frase do primeiro parágrafo, preservando o sentido do texto. Altos níveis de fosfatos encontrados em refrigerantes e alimentos processados podem... Completa corretamente a frase do primeiro parágrafo, preservando o sentido. O sentido era perene na gravadora. Altos níveis de fosfato encontrados em refrigerantes e alimentos podem acelerar sinais de envelhecimento. Tem que falar alguma frase que consiga esse mesmo sentido. Aceleram, podem. Pode secar as marcas de envelhecimento, desencadear doenças de pessoas idosas, levar a uma idade avançada, isso faz sentido. Ser prejudiciais à saúde dos mais velhos, contribuir para o envelhecimento precoce. Isso aqui. Podem acelerar sinais de envelhecimento, contribuir para o envelhecimento precoce. Essa aqui. Próximo de interpretação de texto. Lê o texto que segue a resposta, aquela que a gente leu. De acordo com as informações de texto, pode-se concluir que é uma relação entre os funcionamentos dos organismos dos camundongos e seres humanos. Não dá para concluir isso. Camundongos e humanos podem responder de níveis de fosfatos de maneiras semelhantes. E, sei lá, pode dizer que sim. São organismos totalmente diferentes. Especialistas da Universidade de Harvard alimentaram com camundongos. E isso está certo, né? Não, espera.
Os testes com camundongos americanos comunicam uma dieta rica de fosfatos. Não dá pra, na verdade, não dá pra dizer isso. Os refrigerantes têm níveis de fosfatos, mas não diz que foram alimentados com refrigerante. Eles foram alimentados com fosfato, não refrigerante. Quase cai numa pegadinha. Só de estereotipo. Os camundongos usados nos testes de Harvard eram animais idosos e muito doentes, não dá pra saber isso. Sinais de envelhecimento não estão relacionados à quantidade de fosfatos ingeridas e a gente descobriu que sim. Então, qual que é o erro? Não contei. Não sei qual é a certa. Os usados de testes de Harvard eram animais idosos e muito doentes? Não. Não há relação entre o funcionamento. Vai, vamos ver, escolher esse aqui que é bonitinho. Tipo, só pode ser esse aqui ou esse aqui, né? Só que não tem nada de falar de os carinhas falar que alimentaram os camundongos com os refrigerantes, né? Tipo, eu acho que ia matar o camundongo se você desse refrigerante pra ele. Mas dar fosfato faz sentido. Então o único outro que faz sentido é esse aqui. Não é que deu certo? Outro texto, terceiro texto, tá? Quantos textos tem nesse treco? O texto seguinte responde a questão. A TV é o principal veículo de comunicação do país, presente em praticamente 100% do território dos domicílios brasileiros, porque acertou no modelo gratuito para o telespectador, financiado pela publicidade com conteúdo adequado à audiência. Mas nenhum meio de comunicação passou ileso as mudanças das tecnologias digitais se provocaram aí vem provocando nos últimos 15 anos. A internet, por exemplo, revolucionou a imprensa escrita, a telefonia e o consumo de música e vídeo, mas o impacto sobre a televisão ainda é relativamente restrito. Apostar que o modelo da TV deixará de existir em curto ou em médio prazo seria um erro, mas também é um erro apostar que ela passará ilesa à revolução digital. Por quê? Primeiro, porque ela mesma já se digitalizou, ganhou alta definição e, sobretudo, se tornou móvel. Essa mudança não é pequena. Ganhar mobilidade, ganhar novas audiências e pode, no futuro, ganhar novos formatos. Mas a mudança da tecnológica, mais importante que começa a se desenhar, é a convergência da internet com os televisores e aparelhos. Os aparelhos deixaram de ser uma janela apenas para aquilo que a televisão tradicional distribui, pois passaram também a veicular conteúdos em rede. A internet mudou, o comportamento das pessoas no trabalho e nas relações de pessoas poderá mudar também. O hábito de pessoas na frente do televisor. Nos próximos anos, a TV vai se transformar porque o telespectador vai mudar. Mas, para isso, é preciso que a internet se torne presente em todos os lares, como fez a televisão, e isso ainda levará um bom tempo. De acordo com o contexto, a internet faz as pessoas perderem o interesse por música e vídeo? Não. A internet não exerce influência sobre o comportamento das pessoas, influência. No futuro, a popularização da internet provocará uma mudança na TV, e isso está certo. Uma parcela reduzida dos brasileiros tem interesse em usar recursos da internet, errado. Os usuários da internet já não utilizam outras formas de ter acesso à informação, errado. Próxima questão. Bom, até agora a gente acertou todas as interpretações. Isso é bom. Mas tem questões e questões. Falta ainda 2 terços. Leia o texto a seguir, respondendo da Harvard, né? A partir da leitura do texto, pode-se concluir que a pessoa que deseja adiar os sinais de envelhecimento deve ter uma dieta rica em fosfatos. Errado. Tem que suspender os fosfatos. Suspender o contato com camundongos, nada a ver. Deixar de se preocupar com sua alimentação. Claro que não. Evitar refrigerante e alimentos processados. Isso. Ingerir uma água para proteger os hidratar a pele. Muita água, né? Nada a ver. Não falo de água. Até a TV de novo. Para o autor, algo que deverá contribuir para a transformação da TV é trabalho, censura, publicidade. A mobilidade, a censura, a terceirização. Publicidade. Deu errado? Era mobilidade. Né? Falou 3 parágrafos inteiros de falar de mobilidade. Quando falou na mudança, né? Só que no começo eu tinha falado de publicidade. Eu confundi, né? Caraca, um 4º texto. Leia após a leitura do texto que segue, responda a questão. O pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentado, o espectador de seus cores. Um pavão ostentado o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existiam na pena do pavão. Não há pigmentos, o que são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta como um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que esse é o luxo da grande artista. Atingir o máximo de matrizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz o seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei por fim que, assim, é o amor, minha amada, de tudo que ele suscita, esplende, o estremece e delira em mim. Existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar, e ele me cobre de glórias e me faz magnífico. De acordo com o texto, as cores das plumas do pavão são resultado de uma combinação de substâncias corantes que se intensificam no escuro. Não, elas são água. Do efeito da chuva dessas fênix suaves, os quais liberam secreções coloridas, da expressão de luz em gotículas de água, assim como acontece em arco-íris. Isso. Legal. Próxima questão. Segundo o autor, na receita de produzir uma grande obra de arte é o brilho, né? Com a fim assim, o amor. Eu considerei para este luxo grande artista atingir o máximo de matrizes com o mínimo de elementos de água e luz e seu esplendor. Esplendor, né? Tá aqui. Seu grande mistério e simplicidade. E a luz, ele faz seu esplendor. Esplendor. Artista, o esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade, né? Simplicidade.
Tá aí no final do primeiro parágrafo. Próxima questão. De novo da TV. Segundo o texto, um dos fatores que explica o sucesso da TV no Brasil é o fato de receber o apoio financeiro, organizar perfis locativos, errado, tratar de assuntos adequados ao perfil dos seus espectadores, talvez, contar com uma programação financiada pelos telespectadores, não, oferecer uma grande variedade de programas de auditório, não, manter-se fiel às tradições e apesar das mudanças tecnológicas. É isso? Não, tratar de assuntos adequados ao perfil dos espectadores. É esse aqui. Deu certo, né? Esse aqui eu só usei esse comum, não lembrava que estava escrito, não. Conforme o texto, a principal inovação que a TV está experimentando hoje é a digitalização, né? As das emissoras. Mas também fala da conexão com a internet, né? Ampliação de debate sobre o conteúdo, digitalização, programação, imagem. Vai conexão com a internet. Legal. Próxima de TV. O título que apresenta o conteúdo central do texto é programação tradicional da TV logo será acessada pelo computador. Faz sentido. Em 15 anos a empresa e a telefonia serão substituídas pela internet. Não. A TV brasileira irá se digitalizar e ganhar alta definição a longo prazo. Talvez. O acesso à internet poderá transformar trabalho e lazer. Não. A internet mudará a maneira de assistir a televisão. Isso aqui. Tudo meio que deixa pra trás algumas coisas, né? Falta só 3 questões. Um dos objetivos do texto é divulgar os resultados de um estudo realizado por americanos. E é assim, é. Apresentar uma entrevista com especialistas, não tem entrevista. Detalhar o modo de como os especialistas brasileiros não têm brasileiros. Dar orientação sobre como ter uma vida saudável. Quer dizer, isso... Disfarçar as marcas da idade. Não fala nada de disfarçar. Explicar o que são doença renal. Não foi explicar nada de classificação em doença renal, não. Bom, acabou sobrando resultados. Próxima questão. Uma tira. Caraca, quantos textos, né? Leia a tira de Fernando Gonçalves para responder a questão. Para achar comida nesses labirintos é preciso inteligência e bons dentes. Ao afirmar que os bons dentes da tira quer dizer que precisa de dentes fortes. Não limpos, não bonitos, não brilhantes e não brancos. Fortes, vai da roer. Legal. Outra do pavão. O último parágrafo do texto apresenta uma cântica às belezas da natureza. Não, falar. Uma reflexão sobre as aves. Não. Uma declaração de amor. Um lamento pelo amor perdido. Uma crítica literária brasileira. Bom, deixa eu ver. Amor, tá? O sério, por fim, assim, o amor, ó. Minha amada, de tudo que ele suscita, esplende, estremece e delira em mim. Existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Uma declaração de amor, né? Gostei de ser uma declaração de amor. E, última questão. Olha, né, que acabou. Então, bom, as questões de interpretação de texto foram boas. E foram maus. Porque eu só errei uma questão de interpretação de texto. Mas o normal, o que é, se você quer passar, é acertar todas essas questões de interpretação de texto, né? Bom, vai. Reescrita de frases, né? A sinal alternativa que apresenta uma palavra, quando é só para substituir uma palavra, é fácil. Substituir uma forma em testes com camundongos, os americanos descobriram. Lembraram, manifestaram, perceberam. Fácil. Tá, próximo. Leio o primeiro parágrafo para responder a questão. Especialistas da Universidade de Harvard alertam: altos níveis de fosfatos encontrados em refrigerantes e alimentos processados podem acelerar os sinais de envelhecimento. A sinal alternativa que apresenta o substituto correto para o sinal de 2 pontos. Alertam, 2 pontos. Sem que, com que, de que, entre que, em que. Tá. Alertam. De que altos níveis. Sem que, altos níveis. Com que, altos níveis. Em que, altos níveis. Entre que, altos níveis. De que, altos níveis. Faz sentido. Próxima. Escrita de frase de novo. Mas o impacto sobre a televisão ainda é relativamente restrito. A palavra em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido por intenso, não. Limitado, faz sentido. Exagerado, não. Polêmico, não. Óbvio, não. Limitado. Restrito é limitado, a mesma coisa. Sinônimos. Escrita de frases. Considere o trecho de terceira parágrafo, mas também é um erro apostar que ela passará ilesa a revolução digital. A sinal alternativa que apresenta uma frase com o mesmo sentido da frase do texto. Mas também é um erro apostar que ela passará ilesa a revolução digital. Mas também não se deve esperar que a revolução digital lhe provoque uma transformação. Não, vai provocar. É um erro apostar que ela passará ilesa. Mas também está errado quem imagina que a revolução irá transformá-la. Vai transformar. Mas também é um equívoco isso. É um erro apostar, é um equívoco. Quer crer que ela será lesada pela revolução? Não, ela vai ser lesada. Apostar que ela passará ilesa. Ela vai ser lesada. Mas também se engana quem pensa que a revolução digital será ilesa dela. Isso está. Bom, é quase a mesma coisa, né? É uma ilusão acreditar que ela não será afetada pela revolução digital. Isso. Mas também é um erro apostar, se engana em uma ilusão. Ué, parece duas iguais, mas duas certas. Mas também se engana quem pensa que a revolução digital será ilesa dela. Revolução digital, as duas têm revolução digital. Tá. Mas também é uma ilusão acreditar que ela não será afetada pela revolução digital. Mas também é um erro apostar que ela passará ilesa a revolução digital.
que ela não será, que ela passará ilesa. Não será afetada. Ilesa, ilesa, ilesa. Numa fala lesa, na outra fala não ilesa. Senão será afetada. O que ele quer dizer com não passará ilesa significa não será afetada, certo? Sairá ilesa dela. Se engana quem pensa, mas também se engana, mas também é um erro para apostar que ela passará ilesa a revolução. Mas também se engana quem pensa que a revolução digital sairá ilesa dela. Ah, a segunda está falando errado. Por quê? Ela está falando referência a coisa errada. Não está falando da revolução digital. O que está falando aqui é a coisa do terceiro. Qual é a coisa do terceiro? 1, 2, 3. Aqui, ó. TV. Ou seja, no quarto está falando da TV. Era para estar falando da revolução digital. Mas não é a revolução digital que vai ficar ilesa. É a TV que não vai ficar ilesa. Ou seja, tá com um cara errado aqui. Quase que eu caí na pegadinha. Próxima questão. Deu texto uma resolução da Organização das Nações Unidas, ONU pode fim ao fim do apedrejamento no Irã. Apedrejamento. A resolução ainda condena o Tehran silenciar opositores. O Brasil optou por não se manifestar o assunto. A mesma proposição se preenche corretamente com ambas lacunas com sobre até sobre silenciar opositores. O Brasil optou sobre não se manifestar. Para não se manifestar, para silenciar os opositores. Por silenciar. Eu vou falar o por, né? Por. Preposição, é uma questão de proposição interessante. Considera a frase não se sabe que certo quem foram os responsáveis pela agressão a moças obesas em uma festa de estudantes. A alternativa aqui em que a preposição está corretamente substituída. Preposição preposição. Não se sabe. Não contra. Não contra, sabe, não entre sabe, não porque sabe, não por sabe, não sobre sabe. Eu tô confuso. Qual que é a preposição? Não se sabe ao certo quem. Não se sabe ao certo, não se sabe até o certo, não se sabe contra o certo, não se sabe entre o certo, não se sabe por certo, não se sabe sobre certo. Não. Não se contra foram os responsáveis pela agressão a moças obesas. Quem foram os... Não se sabe por quem. Não se sabe ao certo por quem foram os responsáveis. Sobre quem, contra quem, pela agressão. Cara, eu tô muito difícil. Não tô entendendo. Eu não tô identificando a preposição. Nenhuma festa de estudantes. Era o contra. Esse aqui eu tô muito confuso. Eu quero dar uma olhada. Mas eu não sei como descobrir. Então vamos pular. Conjunção. No trecho do penúltimo parágrafo, o aparelho deixaram descer. Voltando. No texto do penúltimo parágrafo, os aparelhos deixaram de ser uma janela apenas para aquilo que a televisão tradicional distribui, pois passaram também a veicular conteúdos em rede. A palavra pois tem valor de... Interessante. Pois, causal, pois passaram... Não, concessivo, causal, condicional. Os aparelhos deixaram de ser uma janela apenas para aquilo que a televisão tradicional distribui, pois passaram também a veicular conteúdos em rede. Pois, causal, condição, consecutivo, final. Causal, droga, eu tô confuso. Os aparelhos deixaram de ser uma janela apenas para aquilo que a televisão tradicional distribui. Por quê? Porque passaram também a veicular conteúdos de rede. Porque causa? Não. Quer dizer, os aparelhos deixaram de ser uma janela apenas. Eles deixaram por quê? Porque eles passaram a veicular conteúdo de rede também. Concessivo, não. Condicional, condição. Não, ele não é uma condição. Consecutivo, final. Só que você pensar em causal mesmo. Vai causal. Deu certo, né? Pavão de novo, mas é adição, normalmente. Releio o primeiro parágrafo, responder a questão. Eu considerei agora de um pavão ostentado. O esplendor de suas cores é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aqueles cores todas não existem apenas no pavão. É apenas do pavão, não há pigmentos. O que são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta. Interessante. A palavra mas indica que a informação dos livros fez o autor reavaliar. Reavaliar. Era mentiroso, não. Representava o único modo, não. Não ajudou o autor, não. Deixou o autor decepcionado quanto ao modo como surgem cores, não. Representa o único modo de o autor saber detalhes sobre o pavão, já que nunca tinha visto um antes, não. Era mentiroso e deixou o autor confuso sobre o que deveria avaliar as coisas do pavão.
Não ajudou o autor a entender, fez o autor reavaliar a primeira impressão que teve sobre como as cores do pavão serão produzidas. Muito estranhas essas questões. Acabando, né? A segunda frase correta é quanto à pontuação. Questões de pontuação normalmente são sobre vírgulas, né? Parece que essa aqui também é de vírgulas. Daí as quais são? Tem 3 regras que tinha ensinado para não vírgula, né? O primeiro é verbo e não pode separar sujeito. Então, reúne empresas. Corinthians enfrenta desespero. Traz trens. Traz trens, enfrenta desespero. Errado. Arrecada, New 50 milhões na sessão. Sotaque caipira saiu do capital paulista, diz isso tudo. Esse aqui, tá certo, parece certo. Deu certo, né? Próxima questão, crase. Crase, a técnica é substituir a palavra depois por uma palavra masculina, né? Essa faz que acenta o indicador que está empregada corretamente. Todos os nossos produtos podem ser compostos a prazo. Comprados a macaco. Macaco. Você será encaminhado a um dos nossos gerentes. A um boi. Tem uma coisa que eu ainda estou confuso se quando tem uns funciona, né? As peças do monstruário também estão à venda. Estão à venda. Estão ao cavalo. Estão ao leite. À venda. Quem vende, vendo. Vendo. Eu vendo alguma coisa. À venda. Vai venda mesmo. Deu certo. Daí os dos dentes. A segunda alternativa aqui, a frase para estar comido nesse labirinto apresenta inteligência e bons dentes. Está escrita corretamente no que se refere à concordância. Concordância verbal e nominal, né? Com verbos, normalmente é só singular ou plural, né? São necessários inteligência e bons dentes. São necessários, tá errado. Necessárias inteligência e bons dentes. São necessários. São. Bons dentes para achar comida. É necessário muita inteligência e bons dentes. É necessário ter inteligência e bons dentes. Ou no normal. São necessários inteligência e bons dentes, né? Erramos. Que droga. Eu queria acertar muitas questões de português. Releia o primeiro parágrafo. Mas, tá. Agora é o ostentado. A palavra ostentado tem sentido oposto ao de exibindo. Ostentado significa exibindo. Carregando, escondendo. Isso. Falta 4 questões, né? A palavra civil aprendeu 400 quilos de crack em uma casa de avenida. Escondido. Crack. 400 quilos com crack escondido com o quê? Escondido em uma casa. Escondidos ou escondidos? Crack, quilos escondidos. Muitas coisas? Não. É só são crack. O crack foi escondido. Crack escondido em uma casa na avenida Salim. No local, avião. Havia dois. Haviam 2 quilos de maconha. Um homem de 28 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos. Dois caras foram detidos. 2. E não era avião, né? Que triste. E era escondidos. Que triste. Erramos nos plurais e trequinhos, né? Polissemia, não sei o que é polissemia. O que é polissemia? Ele o trecho da última palavra. Existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Olhar, olhos. Essa é a alternativa que a frase apresenta a palavra olhar com o mesmo sentido empregado no último parágrafo. O problema é que eu não sei o que é polissemia, né? Existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. A mãe pediu ao marido para olhar as crianças. Não. Ande sobre devagar e sem olhar para trás. Meu pai me ensinou a olhar a vida com otimismo do teu olhar. Ao olhar para essas fotos eu volto a ser criança. Olhar a vida. Teu olhar a vida para receber uma namorada com brilho em seu olhar. Teu olhar, seu olhar. Eu quero escolher seu aí, vai aí. Deu aí, legal. Próxima questão, advérbio. A TV é a principal veículo de comunicação de país presente em praticamente 100% dos territórios e dos domicílios brasileiros. A palavra destacada indica valor exato, preciso, ínfimo, infinito. Em praticamente 100% dos territórios. Preciso. Praticamente significa preciso. Exato. Aproximado, né? Tá. Harvard alertam. A forma verbal alertam indica que os especialistas da Universidade de Harvard consideram descoberta que fizeram otimista, preocupante.
E acabamos, né? Olha que decepção. Acertamos 39 de 14. O que isso dá? É igual a 74%. 74% não é bom. Tem que ser 90%. Se você quer passar direto, e se contratar direto é 90%. Daí a gente tem que olhar depois quanto a gente errou. A gente errou todos de direito constitucional, tá vendo? Apesar de só, acho que só tinha uma, né? Era a Constituição do Estado. A de saúde a gente acertou 80%, a de administrativo. Mas o que a gente quer acertar é todas de matemática, todas de informática, todas de português e todas de saúde. O resto, bom, não der. Não der, né? Mas é difícil, né? Matemática foi ruim, enfermagem, lá aquela coisa dos tranquinhos também foi ruim, né? Mas vamos lá.